Muito bem. De novo, boa tarde a todos. De novo, muito obrigada pela presença de quem está aqui, pela presença de quem vai ver a gravação depois. A gente agradece muito. É sempre bom a gente estar aqui ao vivo, porque esse estudo é uma troca, né? Assim, é muito gostoso a gente pensar na hora, discutir, a gente aprende muito com isso, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês que comparecem aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente dar início. Tela cheia. Aqui. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Porque nós vamos hoje começar o capítulo 4 da parte segunda. E esse capítulo 4 fala da pluralidade das existências. Olha só, nós já estamos na questão 166, né? A gente vai devagar, porque a gente gosta muito de conversar, mas a gente vai caminhando, né? Já vimos 165 questões, estamos na 166ª. Muito bem. O subitem é a reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Aí ele pergunta novamente, o Kardec, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E a resposta, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos, evidentemente. Isso para nós espíritas é algo assim bastante sabido, né? Esse fenômeno da pluralidade das existências, das múltiplas reencarnações. Então, nós vamos. Por isso que eu li isso daqui, porque todos nós sabemos, mas tem algumas reflexões que eu quero fazer com vocês. Como é essa escolha do corpo no qual o espírito irá reencarnar? E será que todas as escolhas são permitidas? E será que o reencarnante ele sempre pode escolher? Então, nós vamos parar um pouquinho aqui, né, como a gente sempre faz, e eu vou, então, vou parar, vou pedir aqui, deixa eu parar aqui. E aí nós vamos começar a nossa discussão por esse ponto aí, né? O que você acha, o pai? Você acha que é sempre possível o espírito escolher a sua encarnação, o seu corpo? Será que ele vai escolher sofrer assim, do jeito que tanta gente sofre? Como que funciona isso? Daquilo que eu estou lendo, eu estou inclusive lendo agora aqui, um livro A Caminho da Luz, que é da André Luiz, né? Luiz, isso. Pela psicografia do Chico Xavier. E ali ele está se referindo a reencarnação de um personagem que tem muitos méritos espirituais, mas que tinha algumas dívidas do passado que ele deveria ressarcir, que ele deveria evoluir. Então, ele recebe muita orientação
dos guias, que ele chama espíritos construtores, e que não é aquilo que o espírito escolhe, é aquilo que é melhor para ele em termos de reencarnação. Em termos digamos, de construção do organismo físico dele, é aquilo que é possível de acordo com a evolução dele. E ele não escolhe nascer sem um braço, sem uma perna. Isso está dentro vamos dizer assim, da construção psíquica dele, que tem que ser daquela maneira, e os espíritos construtores é que trabalham na formação daquele corpo que vai depois se constituir na morada do espírito, para que ele possa, no desenvolver da experiência dele naquela encarnação, ele atingir o objetivo que é possível para ele. Certo. O pai, checa o nome do livro que você está lendo, porque não é o A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é de Emmanuel, e é um livro que não é uma história, assim. Ele vai falando. Depois você vai ver. Enquanto isso, eu vou perguntar aqui para o Benedito se você acha, Benedito, que a gente escolhe ou a gente não escolhe? Ou às vezes a gente escolhe, às vezes não escolhe. O que você... Oi? É Missionários da Luz. Missionários da Luz, isso. É do André Luiz. André Luiz, Missionários da Luz. A Caminho da Luz é do Emmanuel. Tá certo. Ele tem ali uma passagem muito interessante, e tem que o André Luiz pergunta para o espírito que está dando orientação para ele se isso ocorre com todos os espíritos, todas as encarnações. E ele explica que a grande maioria se dá de forma automática pelo magnetismo do espírito. Porque o espírito, quando tem méritos, ele recebe essa ajuda para que ele possa se encarnar na Terra dentro de condições que favoreçam para aquilo que está planejado para ele. Certo. Mas a grande maioria, que ainda é muito rude, ainda é muito atrasada, a coisa se dá quase que automática, porque a pessoa, quanto mais ela viver, ela vai aprender, vai evoluindo. E esse aprendizado se dá como com a gente aqui, é fácil de imaginar. Quando a gente é criança, a gente tem um comportamento, um entendimento, uma compreensão da vida, que à medida que a gente vai crescendo e ficando adulto e trabalhando, a gente... ninguém é igual quando desencarna do jeito que era quando encarnou. De alguma forma, a pessoa aprende e evolui. Muito bom. Uns podem ter menos tempo de vida, de encarnações, para evoluir mais. Outros levam muito mais encarnações. Só que o espírito encarnado acaba, de alguma forma, aprendendo, né? Tá certo. Eu vou pedir para o Benedito resumir isso, então. Oi, que bom, tia. Desculpa. Seja bem-vinda. Eu vou lá na minha casa, daí eu ligo de novo. Certo, tá bom. Nós estamos perguntando aqui. A senhora pode fechar, então, o seu microfone? Tá, eu fecho. Isso, obrigada, viu? Para o Benedito dar uma resumida, bem, assim, a gente pode escolher, não pode escolher, todos escolhem, quem que escolhe? Eu acredito que isso vai depender da evolução espiritual do candidato à reencarnação. Eu acho que uma pessoa pouco evoluída, que talvez nem tenha muita noção de que irá reencarnar,
ela não tem como escolher, né? Então, acho que, nesses casos, a pessoa ela é conduzida para a reencarnação sem muita consciência do processo, né? E acredito que pessoas mais evoluídas, que já têm um pouco mais de noção do que está acontecendo, possam participar, possam, não sei se escolher, imagino até que sim, né? Eles possam talvez pedir coisas para a equipe que está cuidando da reencarnação dela, né? Eu imagino basicamente isso, que vai depender da evolução do nível espiritual de quem vai reencarnar. Uhum, uhum. Que foi basicamente o que meu pai falou, né? Exatamente, assim. É como criança, né? Quando a criança é muito pequena, quem é que escolhe a roupa? É o pai, a mãe, né? Mais a mãe. Mas à medida que a criança vai crescendo, né? Depois ela fica mocinha, fica um adulto, aí ela que vai escolher, né? Então, assim, se o espírito ele tem condições, tem entendimento suficiente para escolher, para participar do planejamento reencarnatório dele, ele consegue fazer isso, né? Senão, ele tem que depender mesmo de quem possa fazer isso para ele. Pode falar, mãe. Num dos livros de André Luiz, não me recordo qual, ele fala do departamento da reencarnação e fala que são construídos mapas, né? Os mentores, os espíritos mais evoluídos, que estão encarregados da reencarnação de algum espírito, ele faz um mapa de como será o futuro corpo daquela pessoa. E a pessoa ela opina, olha, você me fez muito bonita aqui, eu estou perfeita. Não quero perfeição, não quero tanta beleza assim, porque a minha última reencarnação eu fali muito, eu fui à falência dos meus valores por ser muito bonita, então eu não quero. E aí eles modificam. Então, André Luiz conta que lá naquele departamento são espíritos que a gente vê esses espíritos caminharem com esses mapas e pedirem modificação. Isso. E o Orlando disse que eles não pedem para ter determinado defeito. Não, Orlando está enganado, eles pedem sim. Conforme Jesus disse, é preferível entrar num mundo sem um olho do que o olho ser motivo de escândalo, né, de pecado. Eu Então, acho que... muitas vezes, só para concluir, muitas vezes o espírito ele faliu porque ele matou alguém, e para não correr esse risco, ele fala assim, olha, ser sem as minhas mãos, eu não quero correr o risco de matar novamente. E a gente já sabe, na literatura espírita, tem muitos casos falando sobre isso. É isso aí que eu queria dizer. Eu acho que o que ele quis dizer assim é que alguns espíritos eles não conseguem escolher, né? Eles têm uma imposição, mas quem já tem um certo nível espiritual pode escolher. Eu vou pedir para o pai ser bem breve agora para a gente conseguir passar para frente, tá bom? Mas pode falar. Você quer falar alguma coisa? O pai estava com a mão erguida. Ligue o som, Orlando. Isso aí. Tá ligado. É só para salientar que isso que a mãe falou é desse livro que eu acabei de falar, Missionários da Luz. Isso mesmo. Tá ok? Tá ótimo, obrigada, viu? Então, é exatamente isso que vocês falaram para concluir, né? Assim, os espíritos que têm condições, que já têm maturidade, que conseguem olhar para trás e ver que eles precisam aprender com os seus erros e com as suas limitações, eles pedem para vir limitados, né? Mas, assim, tem muito espírito que não consegue ainda, então
assim, aí alguém determina que seja daquela forma, né? E esse livro, o livro Missionários da Luz, ele traz bastante exemplo, é um livro bem interessante. Mas vamos aqui passar para frente, porque tem bastante coisa interessante aqui ainda, ó. Eu vou pôr aqui mais uma coisa aqui para a gente conversar. Ó. Qual o fim objetivado com a reencarnação? E aí os espíritos respondem: expiação. E percebam que esse expiação é com X, né? Não é expiação de espiar, assim, de olhar, né? É expiação de pagar algo, tá? Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E aí, a minha próxima reflexão é essa pergunta: Deus castiga? Como que essa expiação ela é planejada, né? Porque é algo tão interessante isso, quando a gente fala de castigo, de lei de ação e reação, é algo assim muito interessante, assim, né? Eu vou só começar essa discussão aqui com uma coisa que eu pensava quando eu era meio adolescente, assim, comecei a ler os livros espíritas e tal. Eu falava assim, nossa, se a pessoa é um serial killer, né? Ou é alguém, assim, imagine alguém responsável por uma guerra e essa pessoa foi responsável por milhares de mortes. Ela tem que reencarnar milhares de vezes para ela conseguir morrer uma morte para cada morte que ela causou. Eu pensava assim quando eu era mais nova, né? Mas não é assim, né, José? Como que essa expiação é planejada? Como é que funciona essa coisa aí de você pagar por aquilo que você fez de errado? Não existe castigo de Deus, né? Existem as leis divinas. E quando a gente burla essas leis através dos nossos erros, automaticamente teremos que resgatar e pagar. E dentro dessas leis existe a lei do livre-arbítrio, né? Que Deus nos colocou, essa maravilhosa lei, que a gente pode aprender, pode resgatar nossos erros com amor. Né? Agora, se caso não queremos resgatar com amor, provavelmente virá para nós a dor. Então, não existe castigo, existem as leis divinas que regem a humanidade, regem o universo, né? Que são leis eternas. Uhum, uhum. Mas aí eu pergunto para vocês, queria que a Eunice participasse dessa conversa, Eunice, assim, como que funciona isso? Assim, o espírito, ele é muitas vezes obrigado a expiar, a pagar por aquilo que ele fez, de uma forma mesmo que ele não queira, né? Como é que, a não ser nesse caso que o José falou, né? Que ele pode pagar com amor. Se ele não tem essa maturidade para pagar com amor, ele é obrigado a pagar aquilo que ele fez? Ah, não está funcionando o microfone. Como que funciona isso, Cláudio? Existe alguma forma, assim, de que o espírito ele seja obrigado a pagar por aquilo que ele fez em algum momento? Ou ele sempre pode escolher em qual momento que ele quer pagar? Na verdade, sim. Assim, primeiro, assim, a resposta que os espíritos deram nessa questão, assim, é uma resposta que eu acho que não é boa, porque, assim, a finalidade da reencarnação não é expiação, né? A finalidade da reencarnação é educação, né? A gente aprender. A gente espia quando a gente erra, né? A gente não aprende, né? Ou a gente pratica mal as lições, como o José falou, né? A gente quebra, né, essas leis. Mas, na verdade, também essa é uma coisa que eu não gosto nada, é essa coisa de lei de causa e efeito. Assim,
Não que não exista a lei de causa e efeito, mas ela não é aquela lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não existe isso. Senão a Que gente nem não eu teria pensava, né? Que tinha que. Se a pessoa matou 1000 pessoas, matou um, ela tem tem que que morrer. morrer 1000 vezes, né? É, não. Assassinar. Essa lei ela é bem mais branda, porque Deus é amor, né? Então, assim, a gente tem que expiar os erros, né, que a gente cometeu, mas a gente pode fazer isso de muitas maneiras, né? Não necessariamente sofrendo a mesma coisa, né? Porque Deus não quer que a gente sofra, ele quer que a gente aprenda, né? Ninguém aprende sofrendo, né? Nenhum pedagogo faz isso, né? Não bate na criança que ela aprende, não, ninguém aprende apanhando. Então a gente aprende praticando amor, né? Praticando o ato contrário, né? Aquele que nós fizemos, né? É assim que eu penso. Não, eu acho perfeito. E é uma coisa tão interessante que você falou, que você não gostou da resposta. Quer dizer, olha que coisa interessante, gente, assim, que a gente tem que olhar tudo aquilo num contexto histórico, né? No momento. Tudo evolui. E a gente tem que pegar as obras de Kardec, que elas são a base, mas a gente tem que colocar em cima dessa base tudo aquilo que veio depois com Chico Xavier, né, através de Chico Xavier, com Emmanuel, com André Luiz. Então, nesses romances maravilhosos que eles escreveram. Então, assim, a gente consegue olhar para aquilo que foi escrito lá em 1857, né? Que foi quando foi lançado o Livro dos Espíritos, mas a gente consegue já olhar com uma certa crítica, não que ele esteja errado, mas naquele momento onde existia essa ideia de pecado, a forma como os espíritos tinham para falar com a gente era isso, né? Era, olha, você pecou, então você vai expiar, né? Você vai ter que pagar por isso. Mas isso foi evoluindo e a gente foi vendo através desses livros maravilhosos que é exatamente isso, como o Cláudio falou, né? Que Deus não quer que a gente sofra, Deus quer que a gente aprenda. Oi, pai, pode falar, querido. Não, é que isso que o Cláudio falou me fez lembrar uma frase que eu vi lá no centro lá da Redenção, dentro de uma série de outros pensamentos, tem uma frase que diz: se você errou, conserte. Quer dizer, fica dentro disso. Quer dizer, não é que é um castigo. O que você fez de errado, você tem que consertar, deixar como estava, né? Exatamente. Não precisa apanhar para isso, né? É exatamente isso. É bem bacana isso. Então, alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? A senhora gostaria, tia, de falar alguma coisa sobre essa questão do pecado, de como é a expiação? A expiação é assim, né? É ação e reação. Então, a gente paga, sim, o que a gente fez muito errado, né? Porque Deus é tão bondoso, que Ele espera a gente amadurecer, né? Uhum. Então, é assim, Ele espera a gente amadurecer para a gente melhorar, aprender e tal. Ele só quer ver o bem, né, das pessoas, não quer ver o mal, não quer ver sofrer, só quer ver a pessoa evoluir. Eu acho assim, tá certo. Né, o que vocês estão dizendo. Desculpa, eu cheguei agora há pouco. Não, porque... imagina, tia, imagina, que bom que a senhora conseguiu. Mas essa questão do pecado... Não, foi ótimo. Mas é assim, o amor o amor cobre a multidão de pecados, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que Deus espera no tempo, né, no tempo dele. A gente tem que evoluir sempre, né? Não ir para trás, sempre evoluir, né? Então, os erros da gente, vamos aprendendo, né? A gente cai, se levanta, leva um tombão, se levanta, né? E Deus quer só o adiantamento da gente.
Tá certo o que vocês estão dizendo, super certo, e eu adoro ouvir. É isso aí. E tem gente que é bem teimosa, né? Assim, bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça. E Deus permite, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, a hora que a gente cansa de bater a cabeça, daí fala, ai, joga a toalha, né? Oi, José, pode falar. A dona Florinda lembrou de algo muito interessante na questão da gente resgatar as nossas dívidas, né? Às vezes Deus espera, assim, uma certa evolução espiritual em nós para 3, 4, 5, 6, 7 reencarnações para frente. Aí abriu o livrinho e falou, agora está na hora da gente resolver isso aqui, né? Então, ele espera o momento certo, porque ele não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Isso é uma coisa muito linda, José, que você falou, é bem, bem legal. E a gente vê no livro Sexo e Destino, de André Luiz também, eu não vou dar spoiler aqui, né, para quem não leu o livro, leia, porque assim, a gente, quase no final do livro, a gente fica assim, pensando, nossa, que coisa linda, né? Como uma pessoa assim tão adiantada volta lá no passado dela para ver aquilo que ela se enganou e conseguir voltar num momento que ele já era um ser assim muito evoluído, né? Então, é bem isso que o José falou, às vezes assim o espírito, a hora que ele evolui é que ele consegue enxergar que aquilo estava errado, porque assim, como que a gente vai saber que a gente está errando se a gente não tem maturidade para aquilo, né? Às vezes a pessoa faz uma coisa achando que está certa, chega um momento que aquilo começa a incomodar. Eu tenho um exemplo pessoal para falar isso, sabe? Assim, eu tinha um aquário, e era um aquário bonito no meu consultório, né? E aquele aquário o pessoal gostava muito, né? Olhavam, as crianças adoravam, tal, e era um objeto de decoração. Mas depois de um certo tempo, né? Eu lembro tão bem que foi numa aula da educação infantil, né? Que a gente fala de amor aos animais e como é feio a gente prender passarinho, não sei o quê. Eu falo, gente, mas eu estou prendendo peixinho, é a mesma coisa, né? Então, eu comecei a olhar para aquele aquário e ficar incomodada com aquilo. E aquilo foi me incomodando. Chegou uma hora que eu falei assim, gente, nós vamos soltar esses peixes. Ai, não, mas é tão bonito. Eu falei, eu não quero mais esse aquário aqui. Então, é engraçado isso, né? Que chega um certo momento que aquilo começa a incomodar a gente. Então, eu acho que na vida espiritual é a mesma coisa. Você olha para o seu passado espiritual e você vê uma coisa que começa a te incomodar. E nesse momento você fala assim, não, eu não quero mais isso para mim. Deixa eu voltar, deixa eu reencarnar, deixa eu resolver isso, porque isso é uma coisa que eu não quero para mim mais, né? É bem interessante isso. Muito bom. Vamos em frente, então, aqui. Deixa eu, de novo, aqui compartilhar com vocês a tela. Então, nós conversamos aqui sobre o castigo, a expiação, né? E eu vou até voltar nessa coisa aqui que o Cláudio muito bem falou, né? Espera um pouquinho só, eu acho que isso aqui, ó. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, né? E o Cláudio, então, corrigiu, né? De uma forma assim brilhante. Eu acho assim que é bem interessante isso, que o fim da reencarnação não é para a gente sofrer, não é para a gente expiar. Acontece isso porque, infelizmente, nós estamos num ponto que a gente precisa expiar para evoluir, mas o fim da reencarnação é a evolução através da educação espiritual, né?
infelizmente tem muita gente que prefere sofrer do que aprender, mas, na verdade, Deus não criou o sofrimento, né? Deus criou a evolução, né? Então, é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Essa também, quem que gostaria de responder essa aqui? Será que a gente tem um número, né? Ou assim, vai até um certo ponto e a gente para de reencarnar? Ou sempre, em algum grau, tem que ter reencarnação, mesmo nos mundos perfeitos, nos mundos mais adiantados? O que você acha, Benedito? Existe uma hora que vai parar de reencarnar? Eu acho que no nosso estágio aqui, nós vamos ter muitas reencarnações ainda, né? Mas eu acredito que chegue um ponto em que o espírito não precise mais reencarnar, porque ele já aprendeu, já está bastante educado, ele já evoluiu muito, então ele pode continuar evoluindo sem a experiência da encarnação, né? Mas isso é quando a pessoa está, os alunos de primeira, né, de primeiro nível, assim, né? Agora, e aí eu não sei direito, Helene, eu acho que a gente pode não precisar encarnar mais num determinado planeta, né? Porque já, né? Mas tem outros planetas acima daquele onde a gente estiver que, né, também tem uma longa jornada pela frente, né? A menos que que o espírito chegue mesmo a um grau assim muito elevado, já de espíritos perfeitos mesmo, né? Como Jesus, por exemplo, daí ele não precisa mais, né? A menos que ele queira, né? Como exatamente foi o caso de Jesus. Ele quis uma nova encarnação porque ele tinha uma missão, uma mensagem a passar, etc., né? Mas eu acho que ele não precisa mais. Ele poderá encarnar se ele quiser. Exato, exatamente. Quer dizer, não tem necessidade de um espírito que já aprendeu tudo na matéria, ele vive só a vida eterna, vamos dizer assim, né? Como Jesus, como os espíritos puros, perfeitos, eles realmente não têm necessidade, eles reencarnam como mensageiros de Deus, né? Como foi Jesus mesmo, né? Aliás, Jesus, acho que foi o único espírito que reencarnou aqui sem ter nenhuma necessidade aqui, né, para ele. Ele veio só por amor, né? Porque ele já é um espírito puro, né? Então, é exatamente isso. Então, aqui aqui, ó, é limitado a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Da mesma forma como é aqui no nosso planeta, né? Assim, que está num nível bastante ainda primário, né? Se você se eleva nesse nível muito na frente dos outros companheiros de jornada, tem espíritos que a gente sabe que reencarnaram aqui e depois foram reencarnar em mundos melhores do que a Terra, né? Porque, assim, eles ainda não são espíritos perfeitos, mas eles também já passaram do estágio de expiações e de provas, então eles já foram reencarnar em outros mundos, mas ainda reencarnam, né? Só os espíritos puros é que não tem mais necessidade de reencarnar, né? É invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Então, assim, como que funciona esse negócio? Você quer responder, pai? Assim, os espíritos, eles
eles têm um tanto, assim, olha, enquanto você não reencarnar 1000 vezes, 10.000 vezes, 1 milhão de vezes, ou tem espíritos que reencarnam mais, outros menos. O que determina essa questão de quantas vezes você vai reencarnar? Depende da evolução de cada um. Depende. Depende da condição espiritual que o espírito consegue adquirir em determinadas encarnações e que ele mais rapidamente atinge um ponto em que aqui já não tem mais o que aprender e vai embora para outro plano. Exato. Mas será, é isso mesmo. Mas será que tem algum espírito que ele consegue fazer assim, tudo certo, e vai só subindo e reencarna poucas vezes? Será que tem isso? O que você acha, Eu Cláudio? acho difícil. Difícil, né? Difícil. Eu também acho que é difícil. Alguém tem alguma ideia? Assim, será que a gente conhece ou já ouviu falar de algum espírito que foi sempre fazendo? Porque a gente nasce simples e ignorante, né? Mas será que tem pessoas que nunca, como se fosse uma escola, né? A gente aprende hoje, sempre tira a nota azul, né? Será que tem algum espírito que nunca tirou nota vermelha e sempre foi passando até ficar um espírito puro? Será que isso é possível? Eu não sei, eu estou perguntando isso, mas sinceramente eu acho, não sei se é possível. O que você acha, mãe? Fale. Olha, eu acho que é muito difícil, né? Porque é caindo que a gente aprende a se levantar. Todavia, eu já li um livro, se eu não me engano, Harpas Eternas, de Hilarion de Montenegro, acho que foi esse mesmo, que disse que Jesus teve uma evolução vertical. Só com nota azul. Que Jesus foi um caso assim à parte. Ele sempre teve assim de condição espiritual de estar sempre subindo, quase que na vertical. Eu também não sei se isso é possível, a gente li isso, né? Mas também não posso jurar que eu acredito 100% nisso. Porque eu acho que alguma quedinha a gente sempre tem, né? Até porque errando a gente aprende também, né? Caindo a gente aprende a se levantar. Como é que chama o livro? Se eu não me engano, é Harpas Eternas. Olha, São dois volumes de Hilarion de Montenegro. Ali fala toda a história de Jesus, desde de pequeno, quando ele esteve nas cavernas, né, que antigamente as pessoas se reuniam naquelas cavernas para estudo, né, os essênios. Ele ficou com os essênios muito tempo, aprendendo com os essênios. Relembrando de quem ele era, né? Então é ali que diz que até acho que é nesse livro também, se eu não me engano, é que eu leio tanto que às vezes eu não lembro de tudo, mas nesse livro mostra que numa última encarnação dele como animal, ele foi um cachorro que tinha uma inteligência assim fenomenal, que salvou pessoas de morrer afogada, alguma coisa assim interessante mesmo. Mas diz que ele teve assim uma subida quase que vertical, sem quedas. Se é verdade, se não é, não sei. Oi, Benedito, pode falar. Bem. Eu acho que, em teoria, é possível que uma pessoa tenha um caminho mais rápido do que outro, né? Do que outra pessoa, né? Baseado no livre-arbítrio, né? Porque a cada atitude nossa, a cada situação diante da qual a gente estiver,
nós podemos escolher o que nós vamos fazer, né? Então, uma pessoa, em teoria, pode sempre escolher o melhor caminho e, portanto, evoluir mais depressa do que uma outra pessoa que ora escolhe certo, ora escolhe errado, de aí cai, levanta e fica, né, como a maioria faz, né? Mas se a gente pensar que nós somos livres para escolher, né, alguém que escolha sempre de uma maneira criteriosa vai evoluir mais depressa do que uma outra que faça diferente. Uhum. Cláudio. Né, eu concordo plenamente com tudo que o pessoal falou. Essa explicação do Benedito também, para mim, é mais correta. Realmente, quem erra menos evolui mais rápido, né? Uhum. Mas eu já me peguei, às vezes, filosofando, assim, pensando que a gente tem um ponto de vista de pessoas que estão encarnadas num planeta de expiação, né? Existem planetas que são muito diferentes, né? Então, eu imagino que a maior parte dos espíritos não passem pelo que a gente passa. Não somos nós alunos, eu acho, né? Porque nós estamos no país de expiação, não é à toa, né? É. Então, assim, imagino que a maior parte dos espíritos, como Deus é amor, ele não provoca erros em ninguém, né? Ele só ensina as coisas que, vamos dizer, são boas. Imagino que a maior parte dos espíritos devam evoluir muito rapidamente. Nós somos um pouco de exceção, às vezes, eu fico pensando. Nós tiramos muita nota vermelha antes, né? Acho que é um ponto de vista ruim, né? Porque a gente está num planeta ruim. Mas é só uma filosofia, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe, mas é muito provável que tenha, de fato. Eu já ouvi falar também que Jesus só tirou nota azul, né? Mas eu acho que a gente não sabe, né? Essa pergunta vai ficar meio... Nós podemos, assim, fazer isso que a gente está fazendo aqui, dar opinião, pensar, mas é bem possível que tenha espíritos que tenham evoluído de uma forma, assim, muito vertical, né? Porque cada um tem uma forma de ser, né? E aí, assim, sempre que a gente conversa sobre isso, aparece essa dúvida, assim, mas escuta, como que a pessoa vai evoluir, vai ter vontade e vai escolher uma coisa se ela é ignorante, né? Veja, assim, se ela não tem, se ela nasceu simples e ignorante, né? Como que ela vai conseguir escolher algo, né? É uma questão bem filosófica essa também, né? Que você acha, José, assim, se um ser, eu já passo para você a palavra, pai, deixa eu perguntar para o José, que está mais quietinho aí, você entendeu a minha pergunta, José? Assim, se uma pessoa, ela é um ser, ela saiu das mãos do Criador, passou pelo reino, por todos os reinos e tal, e chegou nesse reino nominal. Ela é um ser bastante ignorante ainda, né? Como que ela tem condições de escolher um caminho? Para mim, não tem escolha. São encarnações compulsórias. E todos nós temos esse período de reencarnações compulsórias, porque nós não temos condições de escolha. Nós viemos dentro da expiação mesmo, e não das provas, né? Então, todos nós passamos por reencarnações compulsórias. No início da jornada do espírito, né? Assim, porque ele não tem condição, mas à medida que ele vai evoluindo um pouquinho, que ele já vai tendo condição de escolher alguma coisa, é de novo lá que nem a criança, que aos pouquinhos ela vai conseguindo impor a sua vontade, né? Oi, pai. Olha, eu acho que, de uma certa forma, todos que falaram até agora estão corretos. O que o Benedito levantou, eu acho válido, o que o Cláudio também falou é válido, o que você acabou de falar também, porque nós estamos vivendo encarnados atualmente aqui na Terra. Nós não temos, graças a Deus, não temos lembrança do que nós vivemos até então. O que nós fizemos, deixamos de fazer.
E o que a gente possa fazer depois do desencarne é uma perspectiva, a gente não tem também noção. E dá para imaginar isso tudo que você está falando nas condições que nós vivemos hoje. Vivemos num mundo cheio de ilusões, de fantasia, muita maldade, muita ambição, muita cobiça, muita inveja. Quer dizer, a gente tem que se defrontar com uma série de problemas para poder sobreviver. Então, isso é a expiação. Nós temos que enfrentar esses problemas. E, de acordo com a nossa capacidade de superar esses problemas e tirar a nota azul, é que vai determinar quantas vezes a gente precisa voltar aqui. Porque se a gente não fizer o melhor possível, e às vezes nem sempre é o que deveria ser feito, mas é o melhor que está ao nosso alcance, né? Nós podemos ter que voltar para consertar o que a gente fez de errado. Então, quer dizer, é o que eu disse, é difícil, porque nós não sabemos o que nós fizemos e outros fizeram lá para trás. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem, né? É isso aí. Vamos, bom, já a gente pode tentar tirar a nota azul daqui para frente, né? Daqui para frente. Mas vamos seguir um pouquinho aqui, ó. Ele pergunta se é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente, e fala assim, a cada nova existência... Não, isso aqui nós já vimos. Ó. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas, se forra, quer dizer, evita muitos problemas, né? Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. E é uma coisa interessante isso, né? Eu vou passar a palavra para a tia Florinda, mas assim, mesmo aqueles alunos que só tiram nota azul, eles têm um longo caminho pela frente, porque a evolução, ela é evolução moral, ela é evolução intelectual também, né? Então, quanto tempo que Jesus levou para aprender a fazer tudo aquilo que ele faz, né? Mesmo assim que não haja... mesmo aluno que só tire nota azul, ele precisa aprender muito, né? Fale, tia, por favor. Então, eu acho que é assim, a gente nasce ignorante, tudo bem, né? Não está sabendo de nada, mas a pessoa tendo assim, vibrando, estando sintonizada com Deus, o nosso anjo guardião sempre vai nos ajudar, dando uma intuição, para a gente. De repente, eu tenho uma ideia, e é isso daí, eu acho que é o anjo guardião da gente que ajuda, né? Muito. Na hora assim, a gente está neutra, de repente vem aquela ideia. Eu acho que a gente estando assim, em sintonia com Deus, orando, porque a oração é o oxigênio da gente. Com certeza. Então, oração é oxigênio, gostei dessa frase. Então, a gente tem nessa... Como que fala? A gente tem esse poder de um espírito... O espírito guardião da gente é dó da gente, fala, deixa eu dar uma ajudinha para ele. Eu acho assim, né? Será que certo? né? E assim, nisso que vocês mesmos falaram, todo mundo falou aqui, que Deus é amor, que Deus não quer que a gente sofra, quer que a gente aprenda. Olha quanto que nós temos de ajuda. Já pensou, né? Se Jesus não tivesse vindo, se a gente imaginar que, assim, há 2000 anos, as pessoas eram crucificadas, eram, né, assim, sabe, assim, existia escravidão. Isso, imagina se a gente ainda estivesse fazendo isso, né? Se não tivesse vindo alguém
tão superior aqui nos dá exemplos de amor e tudo mais, né? Então, eu acho que nós somos muito ajudados, tanto no plano, assim, coletivo, quanto no plano individual, né? Hoje, apesar de todos os pesares, né, que o mundo ainda tem muita injustiça, tem muitos horrores, mas assim, é muito melhor do que há 2.000 anos, há 5.000 anos, né? Assim, nós somos menos selvagens do que o que a gente era, e isso, sem dúvida alguma, é fruto de uma ajuda muito grande do mundo espiritual, né? Porque senão eu acho que a gente ainda ia estar crucificando em praça pública as pessoas aí, né? Eu creio muito nisso, né? Acho muito bacana o trabalho dos nossos anjos guardiões. Com certeza. Isso é a bondade de Deus se manifestando, né, tia? Muito mesmo. Muito bom. Vamos para o último slide agora aqui, ó. Já está chegando perto do nosso final aqui. Só para lembrar, essa escala, né, que a gente viu lá na questão número 100, nós já passamos por ela, mas só para a gente lembrar que, assim, depois da sua última encarnação, a hora que o espírito não precisa mais reencarnar, ele é um espírito puro, ou seja, o espírito puro, ele não tem mais necessidade da encarnação. Lembrando que os espíritos, eles podem ser agrupados em 3 grandes ordens, né? Os espíritos imperfeitos, que somos nós aqui, os espíritos bons, que é a classe média, né? E os espíritos puros, que são já espíritos da natureza aí de Jesus, que não precisam mais reencarnar. Na verdade, dentre os espíritos puros, existe uma classificação, né? Os espíritos puros, eles continuam evoluindo, porque a evolução não para. Eles são espíritos, eles podem chegar a espíritos crísticos, que são os espíritos que conseguem, assim, trabalhar junto com Deus, né? A gente não tem nem ideia como isso é feito, né? Então, claro que também os espíritos imperfeitos têm o mais imperfeito, o menos, aquilo a gente vai só evoluindo, de repente a gente consegue pensar mais bem do que mal e passa aí para uma outra ordem, né? Mas a evolução, ela não para nunca, né? Quem mais gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto? Benedito, você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre esse assunto, a necessidade, a pluralidade das vidas? Eu vou fazer uma piada agora para encerrar, tá? Então, vamos. Se vocês quiserem saber mais sobre o que é, como é a vida de um espírito puro, vocês podiam conversar comigo. Eu já atingi esse estágio e posso explicar com detalhes para vocês como que é ser um espírito puro. Tá bom? Eu, já que você falou de uma piada... Benedito, kkk. Um monte de kkk, né, Lula? Eu tenho um autor que ele é muito interessante, o Breno... o Cláudio vai me ajudar, e Breno alguma coisa, porque eu lembro que foi o Cláudio que me sugeriu ler. E aí ele... Depois você fala, Cláudio. E ele... Como que é? Desculpa, eu também não lembro o nome inteiro dele. Eu também não lembro o nome inteiro, é Breno alguma coisa. E esse moço, ele é bem moço, bem jovem, ele tem uns vídeos interessantes e ele faz desdobramento, né? Então, ele conta muito, assim, dos desdobramentos. E numa das aulas dele, ele falou assim, olha... a gente fica falando, né, assim, de espírito puro, que maravilha, como deve ser lindo morar em nosso lar. Nosso lar é uma cidade espiritual que fica ainda no umbral, né, fica perto da terra, né, mas já é tão maravilhoso, olha que lindo.
Aí ele falou assim, gente, imagina que tivesse um ônibus parando aqui e falasse assim, ó, quem é que quer ir para nosso lar? Eu, todo mundo ia querer ir, né? Porque lá é maravilhoso, eu quero também ir e tal. Ó, só que lá não tem churrasco, lá não tem cerveja, lá não pode fazer piadinha de mau gosto, tem só que falar coisas elevadas, produtivas. Quem é que quer ir? Opa! Então, o Benedito fez uma piada e eu lembrei dessa outra piada, quer dizer assim, tem muita gente que acha o máximo, né, assim, você poder morar num planeta maravilhoso, só que assim, a gente tem que se livrar de muitas imperfeições, né? Será que a gente quer se livrar dessas imperfeições, né? Quer mudar os nossos hábitos? Fale, mãe, o que você ia falar? E você concorda com o Benedito? Eu não ia falar nada, eu só dei risada, achei a piadinha dele muito boa, viu? Mas se tiver muito difícil de contatarem o Benedito, que ele está muito puro, pode falar comigo também, que eu estou meio pura só. Eunice, o seu som não funciona mesmo. Ó. Você quer deixar algum recado para a gente? Quer falar alguma coisa? Acho que a Eunice está sem som, né? Enquanto ela escreve alguma coisa, eu vou passar para o José. José, você quer falar alguma coisa ainda mais de reencarnação, da pluralidade das existências? Não, para mim está ótimo. Aprendi bastante, agradeço aí o parecer de todos. Eu gostei muito da reunião de hoje. Ah, que bom. Pai, você quer complementar alguma coisa? Filha, eu não tenho o que complementar, está perfeito. Tudo que foi falado atende bem e ajuda a nossa evolução. Que bom. Tia Florinda, a senhora gostaria de complementar alguma coisa? Oi, Elaine. Está perfeito. Nossa, eu amei a aula de hoje. Todos somos professores excelentes aí. Gostei muito. Que bom. A gente aprendeu muito hoje. Gratidão. Eu também. Eu vou pedir para o Cláudio falar, se você quiser complementar alguma coisa, Cláudio, daí você já faz a prece para a gente de encerramento? Pode ser. O nome dele é Breno Costa. Breno Costa, isso mesmo. Muito, muito bom, viu? Os livros dele, ele tem bastante coisa no YouTube, quem quiser aprender bastante sobre umbral, sobre desdobramento, né, Cláudio? É bem interessante. Sim. Eu não tenho nada a acrescentar, não. Acho que o pessoal tá de parabéns, está muito afiado aí. Ensinando bem. Faça a prece? Faz favor. Então vamos. Então vamos juntos, com os nossos pensamentos unidos, darmos graças pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, aprendendo na presença de todos. Somos felizes por recebermos esta oportunidade e pedimos aos nossos amigos espirituais que nos ajudam e nos amparam, que nos ajudem também a manter esse aprendizado, essas ideias, para que elas possam se tornar as nossas práticas. Felizes por mais esta reunião. Encerramos então esse estudo orando como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois vossos são o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Assim seja.
Muito bem, pessoal, muito obrigada, viu? Muito bom estudar com vocês. Obrigadão mesmo pela presença. Um ótimo final de semana, uma ótima noite, uma ótima semana toda. Até a próxima. Para você. Tchau, gente. Um beijo. Boa noite. Bom domingo. Boa noite a Até mais, todos. então, Uma viu? boa noite a todos, boa noite a todos, bom descanso. Até.